Olá pessoal, hoje nós iremos começar uma saga de vídeos sobre circuitos elétricos 1, método de análise em circuitos resistivos. Inicialmente, vamos desenhar um circuito simples com uma fonte de tensão e uma resistência. Eles estão em paralelo, a fonte e a resistência estão em paralelo. Agora vamos desenhar um circuito em série, onde a fonte e duas resistências estão em série. Agora, um terceiro desenho de um circuito em paralelo, onde a fonte de tensão e duas resistências encontram-se em paralelo. Mas aí você me pergunta, série, paralelo, o que é isso? Como eu sei quando está em qual configuração? Bora lá. Vou fazer aqui em azul. No primeiro desenho, perceba que os pontos são compartilhados, os dois pontos da fonte e da resistência são compartilhados. Perceba que no terceiro desenho acontece a mesma coisa. A fonte e as resistências compartilham os mesmos pontos. Isso configura-se um circuito em paralelo. Agora, vendo o caso 1 e o caso 3, perceba que eles compartilham os mesmos pontos. Já no caso 2, no circuito 2, são três pontos distintos e as resistências compartilham apenas um ponto em comum. Por isso que elas estão em série. O R1 e o R2 compartilham o pontinho azul em comum. Já o circuito 3 tem o R1 e o R2 compartilhando dois pontos em comum. Lembrando que estamos usando termos para fácil compreensão. Certo? Perceba onde eu grifei de amarelo, é um ponto. E outro amarelo é outro ponto. Perceba que a fonte e as duas resistências compartilham os mesmos dois pontos. Acontece o mesmo no caso 1. A fonte e a resistência compartilham os mesmos dois pontos. Já no caso 2, acontece diferente. Em amarelo, o ponto 1. Em azul, o ponto 2. E em verde, o que seria o ponto 3. Perceba que são três pontos e apenas um ponto é compartilhado por R1 e R2. Isso é a configuração em série, certo? Agora, vamos entender como funciona a corrente e a tensão em um circuito paralelo e em um circuito série. Lembrando que o circuito 1 é um circuito equivalente, com somente uma fonte de tensão e um resistor, ok? No caso do circuito equivalente, nós temos uma corrente em todo o circuito, é a mesma corrente em todo o circuito. No caso do circuito em série, que é o circuito 2, a corrente também é a mesma em todo o circuito. Já no caso 3, nós temos uma pequena diferença. Nós temos uma corrente que chega nessa ramificação e quando ela chega nessa ramificação, ela se divide. Um pouco dela desce e um pouco dela segue em frente. E aí, quando ela voltar para a fonte, ela volta em sua integridade. Certo? Recapitulando. Quando a corrente passa por uma ramificação, essa em verde, ela se divide. Então, vai parte para um resistor e parte para o outro resistor, correto? Muito bem. Agora nós falaremos sobre o comportamento da tensão. Observe que há
um circuito em paralelo. Lembra que eu disse que compartilham dois pontos, os mesmos pontos? Que é um circuito em paralelo, certo? E o que isso me diz? Isso me diz que a queda de tensão na resistência, a tensão que passa pela resistência, é a tensão que vem da fonte. Porque é um circuito equivalente. Então, a mesma tensão da fonte vai ser a tensão em cima do resistor. Certo? Então, vamos novamente. Compartilham os mesmos dois pontos. Então, a tensão em cima do resistor vai ser a mesma tensão em cima da fonte. E a corrente também será a mesma, tanto para a fonte, tanto para o resistor, porque é um circuito equivalente com uma fonte e uma resistência, correto? Agora vamos para o caso 2. Para o caso 2, observe que há 3 pontos, coloquei em azul cada ponto. E aí eu tenho 2 resistências. Então eu vou ter queda de tensão na fonte, diferente da queda de tensão em cada resistência. Vou colocar em outras cores a queda de tensão nas resistências para ficar mais fácil de assimilar. Perceba que em roxo eu tenho uma queda de tensão, em amarelo eu tenho outra queda de tensão e em verde eu tenho a tensão da fonte. Se eu somar as tensões, vai dar 0, mas isso a gente vai ver mais adiante. Agora o importante é saber que quando eu tenho um circuito em série, a tensão se divide. Não é a mesma tensão para cada resistor. Lembrando que estamos tentando fazer uma fácil compreensão. E lembrando que a tensão é uma diferença de potencial. Então, é a DDP, certo? DDP, diferença de potencial. Por exemplo, entre o ponto A e C, A e D, A e B, pode falar de diferentes formas. Mas a queda de tensão em cada resistor é diferente da queda de tensão na fonte. Agora vamos para o nosso terceiro caso, que é um circuito em paralelo com 2 resistências, uma fonte de tensão e 2 resistências. Observe que a tensão da fonte vai ser igual à tensão nas resistências. Por quê? Quando estão em paralelo, a tensão não se divide. A tensão se mantém a mesma. Por quê? Porque a diferença de potencial é entre os mesmos pontos. É entre o ponto azul, o primeiro ponto azul A e o segundo ponto azul B. É o de cima e o de baixo, são os mesmos pontos de referência. Por isso, a DDP vai ser igual. Agora, vamos escrever tudo isso que a gente aprendeu hoje. Primeiro, em paralelo. Vamos colocar paralelo em azul. O que o paralelo é? O que a gente entendeu sobre a configuração em paralelo? Vamos escrever de preto aqui. A tensão é igual. Então, vamos escrever. A tensão é igual. E a corrente? O que acontece com a corrente? A corrente se divide, certo? A tensão é igual e a corrente se divide. E se eu quiser fazer um circuito equivalente? Então, vamos desenhar um circuito em paralelo para poder entender como chegar num circuito equivalente se tratando de uma configuração em paralelo.
Aqui nós temos um circuito com 3 resistências e uma fonte de tensão. Vamos colocar a fonte de tensão de 20 volts. O R1 valendo 2 ohms. O R2 valendo 4 ohms. E o R3 valendo 6 ohms. E como que eu calculo isso? Para encontrar o equivalente, o REC, que é resistor equivalente, vai ser 1 sobre o resistor equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. O N é um número infinito ou o número de vezes que você vai usar, o número de resistores que terão no seu circuito. Certo? Mas tem um outro método, caso você tenha apenas 2 resistores, que você pode usar também. Que método é esse? Como que faz essa conta? Então, é o seguinte, vamos desenhar aqui o circuito com 2 resistências em paralelo. E aí, o REC, o resistor equivalente, a resistência equivalente, será... O REC será o produto das resistências dividido pela soma das resistências, certo? Então, como que será? Será o R1 vezes o R2, dividido por R1 mais R2. Ok, pessoal? Isso é em paralelo. E agora em série? Vamos fazer o série em amarelo. O que nós entendemos sobre a configuração em série? Que a corrente é igual para todos os resistores e a tensão é diferente, ela se divide, ok? E sobre o circuito em série, como eu encontro o meu resistor equivalente, o meu REC? Para encontrar o resistor equivalente, vamos lá, vamos desenhar um circuito aqui em série, com 3 resistências em série, a fonte de tensão, para a gente encontrar o REC. Como é que a gente encontra o REC? Para encontrar o resistor equivalente, nós iremos somar R1, R2 e R3. Como assim? É só somar? Sim, é só somar. Vamos escrever isso aqui. Ó, equivalente, e agora em preto, o REC será igual a R1 mais R2 mais R3, mais Rn, que é o número de resistores que você tiver no seu circuito, certo? Então, soma todos os resistores, vai ter seu REC equivalente. E a fonte, no meu REC equivalente, vai ser a mesma fonte que você tinha no circuito anterior, ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima, pessoal!